Como falar com um Deus que é maior do que tudo que nós podemos imaginar? É possível orar com reverência sem perder a proximidade? No estudo de hoje, nós vamos entender por que compreender quem Deus é muda a nossa maneira de orar e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que alegria estarmos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Para mais um estudo que foi feito e colocado à sua disposição carinhosamente pela nossa Escola Bíblica Digital. Nós temos a Escola Bíblica, onde nós produzimos as nossas revistas, que são enviadas gratuitamente para você. A gente sempre faz temporadas aqui e daqui um pouco nós vamos ter uma nova temporada com uma nova revista, tá? Mas a gente também tem os nossos estudos bíblicos digitais que são colocados à sua disposição e você pode estudar a Bíblia através do WhatsApp. É simples e é fácil. O poder da oração é o nosso estudo desta temporada. É o estudo pelo WhatsApp. Vai aparecer aqui o número, ó. Olha aqui, ó. Salva esse número aí, é o número de WhatsApp 129-8200-0062. 129-8200-0062. Salva esse número, diga ali, quero estudar, escreve, quero estudar. Ela vai fazer perguntas, se você quer mesmo, quer estudar com alguém, não quer, e depois você vai escolher, ela vai te mandar a lista de estudos e a letra O, exatamente, letra O de oração, é o estudo O Poder da Oração. É o que nós estamos conversando nessa temporada, aqui no nosso programa Escola Bíblica, tentando ampliar a nossa perspectiva, nossa ideia do que é a oração. Infelizmente, a oração, dentro de um conceito até social, né, de querer ser atendido na hora, né, de rapidez, né, de querer ter as respostas que eu quero ter, né, a gente aplica isso à vida espiritual e a gente acha que orei, Deus tem que me atender e tem que dar a resposta do jeito que eu quero. E você percebe que a oração é muito mais do que isso. E hoje nós vamos perceber, como vimos ontem na história de Davi, quando decidiu que queria construir uma casa, um templo, uma boa ideia, né? O Senhor está dizendo, não, você não, Davi. Você não. Será aquele que será seu descendente. O Senhor está cumprindo ali a promessa da vinda do Messias, tá? Porque essa promessa, ela vai percorrer toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento e vai se cumprir no nascimento de Jesus Cristo. Então, a gente estudou ontem, a gente viu, né, que o Senhor, que a nossa visão de quem é Deus vai determinar esse nosso momento de oração. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais isso, porque nós vamos chegar no final da história. Salomão construiu o templo e agora é o seu momento de dedicação junto com o povo a esse templo. E há também um clamor que ele faz. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Vamos acalmar nosso coração? Porque a oração é um relacionamento com Deus e o Senhor acalma nosso coração diante, às vezes, de situações difíceis, de muitas dificuldades. Se eu estou falando para você hoje que está preocupado, está ansioso com algo, acalme o seu coração diante do Senhor agora, porque Ele tem um olhar para você aí, sabia? Que Ele sabe onde você está agora, sabe o que está passando aí na sua casa, sabe todo o seu contexto. O Senhor vai acalmar seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Nos dê calma
ao coração. Eu não sei quais são as situações, circunstâncias que os queridos que estão me assistindo agora têm. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é muito maior do que qualquer condição adversa. O Senhor é muito maior do que qualquer preocupação. Por isso elevamos os nossos olhos para Ti agora, o Senhor que criou os céus e a terra. Que cada um tenha essa certeza, que Ele está sendo visto, olhado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto bíblico, vamos conversar um pouquinho mais. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia hoje, no livro de 1 Reis, o capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 22, só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, né? Se você ver os textos, você vai ver que o Salomão, nos versos anteriores, a partir do verso 12, ele reúne o povo, né? E ele chama o povo para esse momento de consagração do templo que havia sido construído. O verso 18 diz: Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejasse edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver no teu coração. Essa foi uma boa ideia que você fez. Salomão está dizendo isso para o povo. Todavia, não edificarás a casa. Nós vimos isso ontem. Porém, o teu filho, que descenderá de ti, ele edificará a casa no meu nome. Assim, diz o verso 20, cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E nela eu constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E a gente vai ver agora que Salomão vai se pôr diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação. E ele vai estender as mãos para os céus e vai orar. Percebe? Aqui nós temos o cumprimento da promessa. O pai havia tido uma boa intenção, Davi, mas o Senhor disse, não é você que vai construir. Nós vimos ontem que Davi se rende reconhecendo a Deus. Queridos, quando a gente fala destes personagens, isso é uma das coisas que me chamam muita atenção na Bíblia. A gente está falando de gente como a gente, com suas fraquezas, com suas limitações, com os seus acertos, mas também com as suas quedas, com os seus erros. A Bíblia descreve os heróis de fé, como gente que estava suscetível aos erros. Mas percebe que esses que venceram, apesar dos seus erros, das suas tendências para o mal, esses criaram uma proximidade muito grande de Deus, sabendo quem Ele é e se rendendo a Ele, independentemente da resposta que Ele trazia. Pessoas que perceberam que ao longo da vida, através dessa proximidade com a oração, e a gente tem muitas descrições nos Salmos, e ali são descrições de intimidade, essas pessoas perceberam a grandiosidade de Deus, de como eu devo me aproximar dEle. E eu pergunto para você, às vezes a gente está perdendo tempo com muitas outras coisas, quando a gente poderia criar proximidade com Deus. Se a gente faz uma análise bíblica, Jesus Cristo vem à Terra e Jesus Cristo é a manifestação visível de Deus. Quando eu leio os Evangelhos, eu entendo quem Deus é. Por isso algumas pessoas têm dificuldade e dizem assim, não, o Deus do Antigo Testamento é um e Jesus é outro. Não. Paulo deixa claramente que Jesus é a manifestação visível de Deus. É como se fosse olhar na foto de Jesus e dizer, parece com Deus. E tem mais. Quando eu olho para a promessa que Jesus faz e olho para o Espírito Santo, que era um outro como Ele, né?
sei que eu não estou sozinho, e é o Espírito Santo que me conduz hoje para orar. É o Espírito Santo que me dá lucidez, aquilo que a gente viu ontem, percepção. Uau, é isso mesmo, não tinha percebido. Então, vamos nos render. Agora a pergunta é qual é a visão que a gente tem de Deus, né? Eu já devo ter citado aqui, essa é uma reflexão que a minha esposa sempre faz. Uma coisa é quem Deus é, outra coisa é o que me ensinaram quem Deus é, e a outra é quem eu acho que Deus é. E essa visão de quem Deus é, muitas vezes está atrelada ao nosso relacionamento com os nossos pais, sabe? Com aqueles que foram responsáveis pela nossa criação. Muitas vezes ligada ao pai. E talvez eu estou falando para você que tem uma visão ruim, porque talvez esse pai não exerceu a paternidade do jeito que deveria ter exercido. Mas é possível a gente superar isso e entender quem é Deus. E como a gente faz isso? Quando a gente vai para a palavra e vê como esses homens tinham essa proximidade com Deus. E eu quero te convidar aqui, esse é o momento que todo o povo está reunido. Salomão vai dizer para o povo, foi Deus que quis isso tudo. E agora ele se dirige a Deus. Ele se pôs diante do altar, como nós lemos, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. E ele começa a dizer, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Não há Deus como tu. Não há. Queridos, infelizmente nós vivemos numa sociedade que alguns não acreditam. Outros, existem muitas ideias a respeito. Deus criou, mas largou. Né? Outros veem Deus, não, mas Deus está em todos os lugares. Mas a gente tem uma sociedade que não olha para um Deus que é pessoal, um Deus que sente como a gente sente, sabe? Que sabe nossa dor, que sabe nossa angústia, o Deus que derrama lágrimas, o Deus descrito no livro de Oséias, que corre para dar-nos de comer, que pega a gente no colo, que nos atrai com laços de amor. E eu quero dizer que esse é Deus. João vai fazer essa descrição na sua primeira carta, capítulo 3 e o verso 4. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor é o comportamento, eu sempre menciono isso aqui. Você consegue ver Deus assim? E aí você pode olhar as circunstâncias e começar a dizer, mas se Deus é isso, por que isso acontece? Se Deus é isso, por que isso acontece? E eu quero te convidar, mesmo diante dos inúmeros questionamentos, se aproxime dele, fale com ele. Sabe, abra o coração. Se você não consegue ter explicações, diga para ele. Essa proximidade, esta entrega, vai fazer com que você compreenda quem ele é. Assim como Salomão está compreendendo. E ele está dizendo, não há nenhum Deus como o Senhor, em nenhum lugar há, porque o Senhor guarda a sua aliança e a sua misericórdia. Essa é uma coisa difícil da gente entender. Sabe, na nossa sociedade, que é uma sociedade, entre aspas, justa, diz assim, mas Deus por que Deus não age com justiça? Queridos, justiça e misericórdia, na ótica divina, são coisas que caminham juntas. O Senhor quer salvar, e mesmo um ato final de destruição que haverá, é um ato de justiça. Mas nós separamos isso. Não tem misericórdia. Por isso que nós dizemos, por que salvar fulano? Por que nós não aniquilamos? Por isso nós nos tornamos separatistas, né? A gente se torna exclusivista e diz assim, não, esse não. A gente quer decretar quem vai ser salvo e quem não é. A gente acha que existe aquele preferido.
é o preferidinho. Não existe preferido, querido. Não existe. A misericórdia do Senhor se estende para todos, assim como Ele é justo. É esse Deus que Salomão tem percepção, e ele vai experimentar esse Deus na vida dele. Você sabe na história. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que você prometeu. Pessoalmente disseste, pelo poder o cumpriste, como hoje se vê. Sabe? Ele sabia o que Deus havia feito na vida do seu pai e a promessa. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo, nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como você andou. O clamor de alguém que tem uma visão altruísta. Você percebe o que ele está dizendo? Senhor, que alguém sempre reine sobre Israel, com aquilo que o Senhor disse, se ele andar no caminho. A gente sabe o que vai acontecer ao longo da história, se você ler a Bíblia. Depois da morte de Salomão, a gente tem a divisão do reino. Roboão, filho de Salomão, que vai assumir, vai ser muito mais, vai ser duro, sabe? E aí o povo vai se dividir entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, Israel e Judá. E aí as tribos do norte vão ser tomadas pelos assírios e eles vão se misturar com os povos, vão perder sua identidade. Esses se tornarão samaritanos, parte deles, desse povo. Mas o olhar do Senhor de misericórdia vai continuar querendo salvar. As tribos do sul vão ser tomadas pelo Império de Babilônia, mas Deus vai preservar. Deus vai preservar. A sua linhagem, o nascimento de Jesus vai acontecer. O Senhor vem para apresentar a salvação para aqueles que se tornaram, os que sobraram. Esses vão rejeitar. O Senhor continua salvando, assim como o Evangelho deve ser pregado para todos os gentios. Mas o que me chama a atenção nessa história é que Salomão, ele não tem uma visão de eu vou perpetuar aqui. Ele quer que o reino do Senhor continue. Entende? Diferente de, às vezes, de líderes que a gente encontra no contexto bíblico de povos que não acreditavam no Deus verdadeiro, que, como Nabucodonosor, que acha, eu vou perpetuar meu reino, eu jamais serei destruído. E a gente, que às vezes acha que vai permanecer para sempre. A gente acha que a gente vai ser indestrutível e as nossas ações não pensam lá na frente. Lá na frente, a gente está focalizado em nós, nesse momento, e satisfazer as nossas vontades. Que lição para aqueles que têm função de liderança, em todos os níveis. Para Salomão, o que importava não era a perpetuidade, como eu mencionei, do seu reino, mas o bem-estar e o atendimento daquele povo. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que dissesse ao teu servo Davi, meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. E reconhecendo que aquilo que ele havia feito era muito pequeno diante da grandiosidade de Deus. Atenta, pois, para a oração do teu servo, para a súplica ao Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Ele reconhece suas limitações, reconhece que a obra que ele havia feito era limitada e o que ele quer é que o Senhor atente para ele, que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esse templo, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Qual é o grande clamor?
Qual é o grande desejo? É que o olhar de Deus esteja sobre ele, que ouça a oração que ele tem, que ele está fazendo, que ouça a oração que ele fará, que será uma oração de clamor e intercessão pelo seu povo, que ouça, e você vai ver na sequência os textos, que ele ouça o povo, o clamor do povo, quando o povo estiver passando por situações difíceis, quando aqueles que se dizem seguidores do Senhor não honrarem o Senhor, quando a terra passar por dificuldades, que o olhar do Senhor permaneça. Então, muito mais do que um local, ele queria que o olhar do Senhor estivesse sobre ele. Por isso, queridos, oração não se limita a um lugar. Oração não se limita a uma performance. Oração não se limita a uma série de ritos que nós podemos colocar. Eu entendo que existe em algumas ocasiões formalidade. Eu entendo que uma oração pública é muito mais formal, né? As palavras que eu vou usar, mas não é isso que Deus deseja quando a gente ora, quando a gente entra na nossa casa, fecha a porta. Deus quer que a gente se derrame diante dele, porque orar é abrir o coração, não é fazer de conta, não é uma performance, não, é colocar o que eu estou sentindo verdadeiramente. E eu já citei isso, talvez em algum momento de estudo de oração. Tenta fazer uma oração sem começar pedindo ou agradecendo, tentando contar o que você está sentindo. E como se Deus estivesse do seu lado, dizendo assim: Gilmar, fale um pouco mais sobre isso. Fale um pouco mais. E você fosse se derramando. Leia os Salmos. Você vai ver que os Salmos são esse derramar diante de Deus. A tristeza, o clamor, a indignação, a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. O que Ele está pedindo é que Ele seja visto, que Ele seja ouvido em cada oração que Ele está fazendo. Não é ser admirado por aquilo que construiu. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouça a súplica do teu servo e ouve cada um que vier aqui. Olha que pedido. Cada adorador, Salomão deseja que seja visto pelo Senhor, seja ouvido pelo Senhor, quando eles orarem neste lugar. Ouve no céu o lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Queridos, eu quero ler alguns versos, porque a partir daqui, a partir do verso 30, ele vai repetir uma expressão que ela vai ser usada inúmeras vezes. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, ouve tu dos céus e perdoa. E ele vai agora no verso seguinte, ele vai dizer no verso 35, quando os céus cerrarem e não houver chuva, ele vai dizer, ouve dos céus, perdoa o pecado. Quando houver fome na terra, e ele vai repetindo, ouve dos céus lugar da tua habitação, perdoa e age. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, quando ele vier da terra remota, por amor do teu nome, porque eles ouvirão do grande nome, ouve dos céus lugar da tua habitação e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Isso aqui é impressionante. Senhor, eles vão ouvir do teu nome, aqueles que não são do teu povo, e vão se aproximar daqui, reconhecendo o Senhor como Deus. Senhor, ouve o estrangeiro. E ele vai terminar essa oração repetindo algumas vezes, quando vier, quando acontecer, perdoa. E ele diz lá no verso 52, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel. Querido, eu quero dizer para você hoje que os olhos do Senhor estão abertos para a nossa súplica.
Apesar de reconhecer a grandeza de Deus, Salomão pede que ele ouça as orações. É transcendência e proximidade que estão caminhando juntas. O Senhor, da sua habitação, está próximo. O Senhor sabe o clamor. Deus é grande demais para ser controlado, mas Ele é próximo o suficiente para ouvir a mim e a você. Minha pergunta hoje é: o que você tem para contar para Deus? Tudo bem se tiver uma lista aí, na sua lista da sua oração, uma lista de pedidos. Está tudo bem, está tudo bem. Deus entende. Mas é muito mais sobre isso hoje. O que você tem para contar? O que você tem? Como você se sente em relação à sua família? Qual é a sua tristeza? Qual é a sua decepção? Qual é a sua preocupação? Você está ansioso pelo quê? E você reconhece, assim como Salomão, Senhor, o Senhor está na sua habitação, mas o Senhor está perto de mim aqui. E Deus está aí. Deus ouve teu clamor hoje. Eu vou terminar o programa, eu vou orar agora, mas eu gostaria que você continuasse orando, conversando com Deus. Você vai se ajoelhar, você vai orar, você vai tirar um momento na sua madrugada, não sei. Você vai conversar ao longo do dia. Crie proximidade, porque o Deus é grande, é poderoso, mas Ele é próximo. Você acredita nisso? Você acredita que Ele é próximo ao ponto de te dar forças para resistir o que você está passando? Mesmo que o cenário não se transforme, que Ele está aí do seu lado pegando na sua mão? Você acredita nisso? Esse é Deus. Esse é o Deus de Davi. Esse é o Deus de Salomão. E esse é o Deus que eu acredito. O Deus que olha para mim e para você, olha para a nossa casa, para a nossa necessidade e espera que a gente abra o coração, que a gente se derrame diante dEle, sem formalidade, com respeito, com reverência, mas com a certeza de que Ele está ouvindo. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado pela descrição, por esse clamor de Salomão. Um homem que não estava preocupado em ser reconhecido por aquilo que fez, mas um homem que queria ter a certeza do olhar do Senhor sobre ele e sobre o seu povo. Cada um que se dirigisse para o templo e fosse ali adorar, que fosse ouvido o seu clamor. Até o estrangeiro. Pai, nos dê um coração assim, um coração que reconhece a grandiosidade de Deus, mas reconhece a proximidade de Deus. Eu clamo por isso, que cada um agora tenha esta certeza, que o Senhor está perto. Em nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio estarmos juntos para estudar a Bíblia. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa e sobre sua família. Hoje à noite, antes de dormir, ou agora, derrame-se diante do Senhor. A gente se vê amanhã.